Oi, gente. Eu voltei aqui para a gente conversar sobre uma questão que é o seguinte. Hoje e ontem eu recebi muitas perguntas a respeito de um artigo que foi assim bombardeado na internet. É um artigo do Cláudio Bertonatti, que é um argentino naturalista, ambientalista, que se intitula, o artigo se intitula The Vegan Confusion, a confusão vegana, ou confusões no veganismo, tanto faz. Então, aí muita gente me pediu para olhar, inclusive muita gente que não é do veganismo, não foram só parceiros que me pediram opinião a respeito desse artigo, mas eu percebi que a maioria das pessoas que me mandaram esse artigo, e olha que apontamento incrível, né? A maioria das pessoas que me mandaram esse artigo são pessoas não veganas, são onívoros. Por que elas são onívoras? Assim, whatever, por vários motivos. Tem aqueles que são porque querem, porque gostam de carne, outros porque estão confusos e tudo mais. Mas era gente que estava quietinha, assim, que não participa das minhas postagens, dos vídeos, que não faz qualquer comentário acerca das nossas conversas em torno do movimento vegano abolicionista. Então, isso é um sinalizador muito importante para eu entender por que essas pessoas que estavam todas quietinhas, de repente elas começam a aparecer e me mandar um artigo. Claro, também teve muitos parceiros da causa ou interessados que me mandaram, mas a maioria de quem me mandou esse artigo não é gente do movimento. E isso me faz pensar que esse movimento... Oi, Gabi. Que esse movimento, que esse artigo, ele teve uma função, ou seja, proposital ou não, mas teve uma função e parece que rendeu mesmo o negócio. Por quê? Porque o cara começa já o artigo dizendo que ele era vegetariano, mas não é mais. Sinto um cheiro estranho. Aí ele fala que ele era vegetariano pelos animais. Ah, por que você era vegetariano? Ah, porque eu achei que se eu não comesse mais os animais, que eu ia salvar os animais. E desistiu, moço? Desisti, porque eu vi que não é assim. Aí o cheiro ficou ruim mesmo. Ficou muito ruim. Então, eu vou tentar não tecer nenhum comentário grosseiro ao Cláudio Bertonatti. Porque eu não acredito nisso como poder de argumentação em nada na vida. Outro, porque eu não conheço suficientemente o trabalho dele para me posicionar com ataques ou fazer observações contundentes sobre algo que ficou numa zona cinzenta ainda. Eu acho que o que a gente pode fazer e o que eu quero fazer aqui é convidar todo mundo para a gente conversar a respeito desse assunto, até cada um que puder dar a sua contribuição para a gente elucidar. Então, quem estiver por perto aí, que são pessoas que a gente já conhece, que são muito inteligentes no assunto, que já têm boas contribuições a dar. Então, se o Daniel Dan estiver por aí, se o Eduardo Pacheco estiver por aí, se a Beth Salsa estiver por aí, se tiver uma porção de pessoas que eu não tenho como lembrar de todo mundo agora, estiver por aí e quiser entrar nessa conversa para que a gente possa se esclarecer coisas e descobrir por que a gente está aqui falando sobre um artigo que foi jogado na mídia para dizer que veganismo não salva animal e que não vai dar, que a gente não vai conseguir, tá todo mundo convidado. A gente não tá aqui para falar mal, atacar, fazer uma guerra e xingar o Cláudio Bertonatti e falar que ele é um vendido para o mercado, que ele foi falar bobagem, que ele é uma pessoa influente, ele deveria ser mais legal e no final das contas ele vem falar besteira. Nada disso. A gente não tá aqui para isso. A gente tá aqui para descobrir
Por que diabos alguém que diz que é um protetor da natureza, que diz que era vegetariano pelos animais, de repente se arrepende e diz que parou porque não vai adiantar? Pra mim, assim, na minha ignorância, na minha vontade de pensar, me parece alguém que desiste de ser honesto porque o mundo tá cheio de corrupto e porque não vai dar pra acabar com a corrupção. Então, decide que, quer saber de uma coisa? Eu vou roubar. Eu vou roubar porque não vai dar pra acabar com a corrupção e a violência. Olha só, existe gente violenta desde o começo do mundo. Lá na Idade da Pedra, os caras não pensavam, então eles tacavam aquela clava na cabeça uns dos outros, matava só pra roubar lá, sei lá, uma folhinha ou um bichinho que ele caçou. E aí o negócio andou, na Idade Média piorou muito. E aí agora piorou de outro jeito, né? Porque agora é velado. Então tem os políticos que são altamente corruptos, que só pensam em si, que são egoístas. E roubam mesmo, hein? Eles entram lá e eles roubam mesmo, eles querem só se eleger. Então eu vou avisar as pessoas que estão por aí dizendo que a gente tem que ser honesto, que a gente tem que ser bom, que a gente tem que ser correto. Vocês são bobos. Vocês acham que se vocês não roubarem, ensinarem o filho de vocês a não roubar, o neto de vocês a não roubar, der palestras sobre honestidade, contribuir com a cidade limpa, cuidada e não roubar, e a gente vai extinguir o roubo? Não. Então eu digo pra vocês, vocês são os bobos, hein? Vai roubar. Eu, por exemplo, eu não roubava, eu tinha parado de roubar porque eu achava que roubar era uma coisa ruim e que eu podia melhorar o mundo se eu não roubasse, mas daí eu desisti. Eu resolvi que eu vou roubar, porque era uma bobagem. Gente, por favor, o que é isso? O que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo no mundo? Aí o cara solta um artigo para desestimular, né? Porque daí aquelas pessoas que estão chegando agora, que estão começando agora, falam assim, ai, Nana, você estava quase me convencendo que a gente tem que educar o filho para ser amoroso, respeitador, ter ética. Tava quase me convencendo a fazer a minha família virar vegana para evitar o excesso de gasto de água no planeta, para equilibrar a energia do planeta, mas aí veio o Cláudio Bertonatti, o cara é um ambientalista. Ele disse que ele começou sendo vegetariano porque ele achou que adiantava, mas ele desistiu porque ele não vale. Aí ele falou que não adianta porque derruba um monte de árvore para fazer pasto, mas em compensação se não derrubasse não ia dar em nada. O que você acha disso, Nana? Eu acho que a gente precisa conversar. Bastante. Muito. Porque não dá para se arrepender de assumir uma postura ética. Não dá para pagar as contas, e eu volto a falar sobre isso, porque uma vez eu falei sobre isso num vídeo, né? Foi uma coisa que eu pensei, eu acho que eu era adolescente ainda. Eu falei, que engraçado, né? Parece que a correção, a ética, a moralidade, no melhor sentido da palavra, a bondade, a generosidade, é um sacrifício permanente. É feito mesmo para os mártires, né? Alguém que é muito evoluído, alguém muito bom. Gente comum não pode ser boa. Gente normal, gente falível, né? Não pode ser boa. Não pode propor a ética. Não pode porque é tudo ou nada. Ou a gente é santo e é canonizado, e aí que lindo, vamos rezar para ele. Eu tenho certeza que o Jesus não queria isso. Eu tenho certeza que o Jesus trocava esse monte de altar cheio de flor, com um monte de gente falando amém pra ele e pedindo coisa pra ele, por um monte de gente que resolveu seguir o que ele pregou. Assim como o Buda. Muito. Preferia. Porque pra quê? Ninguém que fala sobre bondade, correção, ética, tá pedindo aplauso. Quando você quer aplauso, você vai rebolar em algum palco por aí, né? Vai fazer discurso. Aí a pessoa quer aplauso. Mas quando a gente propõe ética, bondade, generosidade, altruísmo, correção moral, a gente não quer mesmo ser ovacionado. Muito pelo contrário, a gente já sabe, inclusive, que vai tomar paulada. Eu, por exemplo, sou uma. Que sei muito bem que a probabilidade de eu ser criticada e levar paulada é muito maior. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas desistem de ser boas. É aquela criança assim, olha, filho, você tem que ser bom com o seu amiguinho. Você tem que ser legal. Ela não quer ser boa. Porque quando ela tem que ser boa pro amiguinho, ela tem a sensação de que ela não pode ser boa pra ela mesma.
Porque quando ela empresta o lápis dela, ela pensa, poxa, eu que podia estar usando o meu lápis, ele vai gastar o meu lápis. Ela não consegue ser feliz. E a mãe não consegue ensinar o filho que, filho, você tem que ficar feliz por ter podido proporcionar felicidade para alguém que não tinha um lápis. Não. Ela vai lá, empresta o lápis com uma preguiça, com uma vergonha, com uma dificuldade, com um sacrifício. Aí o amigo, puf, quebra a ponta do lápis. Aí o que ela fala? Ai, tá vendo? Tá vendo? A gente vai querer ser legal e olha o que a gente leva. A gente leva isso. Uma vez o meu marido e eu estávamos num projeto de trabalho e um amigo que era do projeto do trabalho, estava trabalhando com a gente, que tinha tudo para fazer sucesso com o trabalho junto com a gente. Ele, numa relação pessoal, ele pediu o cartão de crédito da gente emprestado. E era uma amizade muito longa. Então, o meu marido foi lá e emprestou o cartão de crédito para ele. Aí ele falou, minha mulher tá doente, tô precisando resolver um monte de coisa e tal. E meu marido falou, olha, só que não gaste acima de X, porque aí fica um juro muito impraticável e talvez a gente não consiga pagar. Não, se preocupa. Ele pegou, gastou o dobro, não pagou. E quando o meu marido foi cobrar, ele se ofendeu profundamente. E aí a gente ficou muito triste por ele, né? Porque pela gente não, a gente sempre se vira. Mas por ele ter feito, que ele ter cuspido em cima de uma amizade. E aí a gente comentou isso com algumas pessoas, muito poucas, né? Porque a ideia não era sair por aí jogando a talco no ventilador, mas a gente comentou, foi um acontecimento muito grave, porque a monta era alta, muito alta pra gente. E aí a maioria das pessoas minimamente insinua que a gente foi idiota. Mas também você vai emprestar cartão de crédito? Cartão de crédito não se empresta. Só que a gente não compra isso, porque a gente entende que é assim. Quem errou foi ele, não nós. Nós fizemos o que deveríamos fazer, que é socorrer um amigo na hora que o amigo está na necessidade. Então, tudo bem. Aí a gente não empresta mais para ele. Tá vendo? Os idiota, para isso que serve idiota. Você vai lá emprestar. Não é isso. A gente tem que fazer o que é certo, independente de se vai dar certo ou não, se isso vai render um prêmio. Porque é que a gente deixa as crianças e as pessoas todas acharem que a gente merece um prêmio por fazer a obrigação da gente. Onde foi que a gente se perdeu? Como assim? Que absurdo é esse? Então, o rapaz vem numa época em que o mundo está na decadência, na derrocada flagrante. A gente nem tem mais nada para perder. Porque agora sim, é só ganhar, né? O que dá para perder mais? Destruímos tudo. A nossa condição de vida, a dignidade, o amor, o respeito, a sensibilidade, a generosidade, o altruísmo. Aí agora ele quer dizer que não vai adiantar mesmo, viu? Você pensa, você vegano bobo, que acha que está salvando o mundo. Você acha que está salvando, mas não tá. Porque sabe o que vai acontecer? Na natureza o leão come a zebra. Aí eu falei, na natureza o leão também lambe as bolas. Na natureza o leão também cheira o bumbum do amigo dele quando chega. Você faz isso? Não, isso não. O leão não tem computador. Mas aí eles vêm contra o papo. Os veganos pensam que estão salvando os outros, mas os computadores que eles usam para fazer ativismo também vai componentes de tecnologia e acaba gerando exploração animal. A gente já nem sabe mais como responder esse tipo de tristeza. A gente já nem sabe mais como responder. Porque é de uma razez. É de uma vontade, meu filho, você tá fazendo tudo isso para poder comer carne de consciência, com a consciência menos pesada? Vá lá então, amor. Vá lá, então coma a sua carne. Porque o que a gente está pregando não é abstinência de comida. O que a gente está pregando é consciência, é amor. E isso vai se expandir de um jeito ou de outro. E tem mais uma coisa. Nós, seres humanos, essas ralezinhas que nós somos, nós achamos que temos o poder para tudo, mas o universo, quando de tempos em tempos, ele sacode mesmo as coisas. E elas vão ser sacudidas não é por nós, não. Vai acontecer de um jeito ou de outro. E eu vou falar outra vez, o mercado da exploração animal está com os dias contados.
E eu sei que são muitos dias. Não é para daqui 5 minutos, tá? Não é para daqui 10 dias. Mas está com os dias contados. Assim como o mercado da exploração escrava negra também chegou ao fim, e não foi porque os brancos chegaram à conclusão de que deveriam... e agora nós chegamos à conclusão de que os negros realmente têm direito à vida, liberdade, integridade e dignidade, e a gente vai libertar. Não. É porque a Revolução Industrial chegou e eles precisavam de mão de obra que passasse por um processo de capacitação que eles não tinham como sustentar. Porque eles não tinham como, não era mais rentável, não era mais lucrativo ter escravos. E aí as coisas vão acontecendo. E o mundo vai sacudindo as pulgas mesmo. Isso vai acontecer com o mercado da carne também. Agora, nós precisamos nos preparar. Por quê? Porque antes de melhorar, piora. Antes de melhorar, sempre vai piorar. Por quê? Porque eles não vão entregar isso de mão beijada. Primeiro, eles vão tentar de tudo. Primeiro, eles vão tentar nos desestimular, nos desmotivar, fazer isso assim, olha, não adianta. E você vai voltar para aquele cara lá, não adianta, ele não vai ganhar. E as pessoas têm essa coisa de falar, não, eu quero votar para quem vai ganhar. Opa, veganismo é coisa de bobo, aí eu ouvi falar que veganismo é coisa de bobo. Pronto, posso comer minha salsicha. Entende que não é só isso? Então, eles vão tentar fazer assim. Eles vão tentar dizer que nós somos uns bobos, que a gente não vai conseguir salvar o planeta. A gente não vai conseguir salvar o planeta criando consciência, fazendo as pessoas entenderem que a gente não está aqui para salvar exclusivamente gato, cachorro. E nem exclusivamente gato, cachorro, porco, vaca. A gente está aqui para criar uma nova consciência em que as pessoas reconheçam a necessidade de ter um mundo mais cheio de amor e mais cheio de presença naquilo que é a totalidade do universo, a harmonia do universo. Não, a gente não está querendo salvar apenas cachorro, gato, porco, vaca, frango e peixe. A gente quer que as pessoas tenham consciência de que o que é certo tem que ser feito e ponto. Assim como a gente não dá força para os estupradores, mesmo sabendo que sempre vai ter estuprador. A gente sabe. Você acha que o Cláudio Bertonatti precisa mesmo me avisar? Ele, que é um cientista, um ambientalista que diz que defende a natureza, ele precisa me avisar que a gente não pode cuidar só de meia dúzia de animais? É verdade, tem algumas afirmações que ele faz na matéria que são muito relevantes. São relevantes para nós veganos entendermos por que a gente está aqui gritando por união. Porque tem sim os veganos que não leem o artigo inteiro, não fazem uma busca de pesquisa para saber de onde vem, por que é, onde vai, e se resigna a ficar xingando as pessoas na internet, separando. Ai, porque esse daqui ele não presta. Aquele não presta porque ele usa cueca de bolinha. Ah, aquela lá não presta porque eu vi ela com a avó dela esses dias, ela tava fazendo trança no cabelo da avó dela e a avó dela tava comendo carne. É isso que a gente precisa parar. Entende? Ficar brigando com os ambientalistas o tempo inteiro e fazendo facções. A facção dos veganos, que também são frugívoros, e dos versus contra os amarelos, que também são aqueles que comem não sei o quê e que escovam os dentes com não sei o quê. É isso que precisa acabar. E essas pessoas que escrevem esses artigos e viram um ajudante do diabo, né? A gente fala que é um ajudante do diabo, porque eu me lembro de uma moça que trabalhava em casa quando eu era pequena, que falava assim, que a gente era secretário do diabo, porque quando o diabo não aparecia para fazer arte, coisa errada, bagunça, quebrar coisa e tal, a gente ia lá e quebrava, dizendo que ia quebrar um dia mesmo. Então esses caras, eles sempre vão precisar de argumentos que são verossímeis para poder desmoralizar a causa vegana. Não dá para xingar alguém que tá fazendo tudo certo. Tem que pegar aquilo que ela faz de errado. E o que a gente tá fazendo de errado? A gente tá desunido. A gente tá colocando a carteirinha de vegano, deixa eu ver se você passa no crivo. Ih, não passa, hein? Não passa porque eu vi um pelo de cavalo grudado na sua jaqueta e tá fazendo apologia. É isso que precisava parar. Se a gente tivesse pertinho um do outro, a hora que alguém falasse uma bobajada dessa, todo mundo se defendia. Mas não, vai ter aquele que defende, vai ter aquele que também entrega os pontos, aquele que se vende, aquele que desiste, aquele que resolve bater no colega. Isso sim é o grande calcanhar de Aquiles do veganismo. O veganismo tem a melhor proposta de revolução moral de todos os tempos.
é a primeira vez que o mundo tem a condição de ter gente pelo mundo todo falando em nome do altruísmo, da bondade, da correção e da ética. A primeira vez. Se a gente conseguisse implementar projetos de veganismo, a gente teria a maior revolução moral já vista na história da humanidade. Mas a gente não consegue porque a gente precisa brigar com o amigo e precisa se mostrar mais. Eu sou aquela que decide então mostrar que veganismo tem que ter uma cara de felicidade, uma cara de alegria. Eu não posso mostrar que eu espirro. E eu vou conseguir? Por acaso o veganismo é feito para a gente se tornar perfeito? Não é, a gente tem que falar, olha, mesmo eu espirrando, amor, mesmo a gente tendo depressão, chorando, a gente ainda tem que segurar e dizer, nós estamos pregando o que é certo, o que é correto. É bom para o mundo inteiro, moço. Por que em vez, então, do senhor desestimular os veganos dizendo que eles nunca vão conseguir, você nunca vai conseguir, você, com o seu conhecimento científico todo, não fez uma proposta clara, olha, se a gente vier por aqui, a gente otimiza a possibilidade de salvar mais animais. E se a gente der 3 voltinhas para cá, a gente otimiza mais ainda. E se a gente fizer um programa para conseguir salvar mais esse, juntando com esse também, somando com aquele ali, a gente vai conseguir se aproximar cada vez mais dessa proposta necessária. Não, ele resolve falar que não adianta e que ele voltou a comer carne. Isso ele nunca chegou perto do que é o movimento vegano abolicionista. Porque a gente, se precisar, a gente vai até o fim, até morrer. Eu vivo dizendo isso, que a gente tem que ir até o fim. Honestidade não pode parar no meio do caminho, porque não existe meio ladrão. Então não existe meio honesto, não existe meio grávida, né? E aí o cara vai e fala um negócio desse. E aí o que acontece? Esses caras que têm uma credibilidade, porque afinal de contas ele não é um tolo, ele é um cara inteligente, ele é um cientista, ele é um ambientalista, ele tem uma credibilidade. Aí o mercado desesperado de medo, ainda mais o mercado argentino, o berço do churrasco, né, o berço da exploração da agropecuária, aí aproveita isso, solta na rede e a matéria é altamente tendenciosa. Vê-se claramente que quem está entrevistando o cara é alguém que está louco para ouvir ele falar o máximo possível que veganismo não adianta. E aí ele vai falando, sabe? É isso que acontece. E aí joga água na fervura. E como os veganos estão muito desunidos, a gente tem um trabalhão para tentar juntar de novo e botar para ferver outra vez. Mas não tem problema porque a gente vai fazer isso. Sempre. Sempre vai ter aqui Bruna Contideva, Roberta Bello, Beth Salsa, Daniel Dan, Eduardo Pacheco, e a Cris Nottoli e mais um monte de gente que vai falar, não, a gente vai levantar. A gente fica com a pulguinha atrás da orelha, a gente pega a pulguinha, tira, sopra a pulga e volta. Porque agora é que vai começar. Nem começou ainda. Escrevam o que eu tô dizendo. Eles vão fazer. Vão soltar boi na rua para ocupar a gente, que a gente não vai querer ver os bois morrendo de fome, né? Que nem a minha amada Lu Pires, que ficou e ainda está às voltas com o resgate dos bois de Forquilhas. Imagina quantas pessoas um boi mobiliza, né? Aí a gente fica fazendo vaquinha, a gente fica pedindo socorro, distraído ou ocupado, na verdade, com a causa, com o salvamento dos animais. E enquanto isso, eles ficam lá do outro lado, reunindo cientistas corruptos, tem bastante. Veterinários corruptos, tem um monte. Biólogos corruptos, tem uma cacetada. Advogados corruptos, junta com os políticos, que é praticamente um sinônimo de corrupção, e desmoraliza a causa, e aí aquelas pessoas que estavam até pensando em descobrir, falar, não adianta, deixa eu voltar pro meu bife. A gente não tem só boi para salvar, moço. A gente quer mudar a consciência do mundo que se relaciona com a natureza de forma predatória. O que nós estamos propondo é que a gente pare de dar essas criaturas na Páscoa e depois jogar no parque.
A gente está tentando explicar para as pessoas que com a consciência, as meninas vão parar de cuspir na boca do gato, parar de esfolar chinchila viva para comprar casaco por milhões, vão parar de estourar olho de cavalo para poder explorá-los nas charretes, né? Eles estouram o olho esquerdo do cavalo para o cavalo não se assustar no trânsito, e ainda tem gente que defende isso. Aí vão parar de estourar a boca de cachorro com bombinha, vão parar de comer carne também, evidente, 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 evidente. E vão parar de estuprar animais, de abandonar animais no mundo, vão parar de se relacionar com a natureza como se ela fosse um objeto sem vida, né? Derrubar árvore para pegar qualquer coisa, serrar chifre de rinoceronte, serrar vivo as presas dos elefantes, parar de fazer esporte com animais até ele desmaiar e morrer, parar de construir aquários para aprisionar milhares de animais fora do habitat deles. Eu posso fazer uma lista qualquer dia desse só para a gente memorizar, internalizar, entender pelo que a gente luta. A gente luta por consciência, a gente não luta para salvar meia dúzia de animais. É por isso que eu vivo dizendo que eu transformei a nossa casa num mini santuário, mas que eu não posso ir muito além disso, porque eles são um símbolo só. Mas meia dúzia de bichinho, 20 e poucos animais, eles me ocupam bastante com consciência. E eu preciso lutar por todos. E não tem essa de mas eu só luto na internet, eu só apareço linda, para todo mundo pensar que veganos são lindos, alegres, opa, alegria, alegria, eu só faço comida gostosa. Não, é tudo ao mesmo tempo, junto, agora, nesse momento. Como dirigir um carro, que é uma das coisas simples, mas é consciente, presente. Então, esperem para ver. Matérias como essa vão começar a pipocar que nem fogos no céu de Paris em Réveillon. Vai ter um monte de cientista comprado, vendido, sei lá, eu nem tô acusando o Cláudio Bertonatti de ser isso, não quero nem saber. Na verdade, eu não vou me prender nisso. Não importa. Como hoje eu ouvi o vídeo do parceiro aí, do Juliano Posati, às vezes ele fala umas coisas assim que eu falo, nossa, ele fala coisas tão incríveis, né? Sobre a consciência da pessoa, que ele mesmo fala, eu nem vou me ater a isso, porque esse não é o assunto. Pois é, esse não é o assunto. O assunto é outra coisa. A gente precisa falar de que nós estamos tentando despertar uma consciência permanente e que acaba com essa consciência maléfica de aprisionar os outros, de explorar os outros. Se isso vai ajudar, não vai ajudar. A alface também sente dor, o não sei o que lá. Esse não é um assunto para agora. Entenderam? É isso, esse não é o assunto para agora. Então, quando os meus parceiros me mandaram a matéria perguntando, Nana, o que você pensa? Eu penso isso. Eu penso que a gente tem que sentar e conversar, porque eles nem apareceram ainda. Para eles ainda tudo tá indo mais ou menos bem, né? Chega no final do ano, eles forram o vagão do trem da linha amarela de São Paulo de carne. A gente entra no vagão do trem e ele tá vermelho. Tu te sente naqueles desenhos que é engolido por uma baleia, sabe? Porque tá todo forrado de vermelho. Isso não é impor a cultura? Isso não é impor a escolha deles de comprar e vender carne? E de explorar animais? Agora, se nós veganos entrarmos num vagão de trem, de metrô, e forrarmos tudo de verde dizendo, pare de comer o presépio, parem de matar animais na época das festas de vocês estão trazendo dor para o mundo, vocês estão aumentando a energia de morte, assassinato, de sofrimento. Pensem mais no outro, amem mais. O que eles vão falar da gente? Nós somos o quê? Loucos, nós somos fanáticos, que nós estamos impondo a nossa escolha. Mas eu sou obrigada a sentar num banco todo forrado de carne. É isso mesmo. E aí tudo bem, não tem problema nenhum. Vamos pensar.
Só tô pedindo pra gente pensar junto. Não estou aqui afirmando nada. Eu estou sugerindo bastante coisa, evidentemente, porque eu defendo a causa animal, eu defendo a libertação animal, que vai reverberar na libertação da gente também, dos nossos filhos, né, das nossas vidas, das nossas mentes como um todo. Mas eu não estou determinando nada. Eu estou convidando as pessoas a pensar. Porque fato é, a hora que eles realmente começarem a desabar, além de abandonar boi em tudo quanto é lugar, galinha, porco, morrendo de fome, eles vão começar a investir mais no mercado. Então, vocês vão ver mais propaganda. Porque sempre foi assim. Os cientistas no Fantástico, na Globo, numa época que eu assistia TV, faz muitos anos, muitos mesmo, eu vi assim, engraçado, de vez em quando eles falam que ovo faz muito mal, não é pra comer. Não comam ovo, ovo faz mal. Aí passa um tempo, daqui a pouco o ovo é tudo de bom. Comam ovo, ovo faz bem. Leite, bebam leite, leite faz bem. Comam feijão, tomem café. Por quê? Porque isso é mercado. Então, quando o mercado da carne começar a desabar para valer, porque agora ele já começou, mas ainda dá para eles se virarem. Eles vão, ó, pau na propaganda. Propaganda para todo lado, dizendo que quem come carne é chique, que quem come carne é lindo, é saudável e que o boizinho é muito bem cuidado. Esse moço, nesse artigo The Vegan Confusion, ele sugere que realmente ele admite que os matadouros são os campos de concentração, os campos infernais de sofrimento. Ele admite isso. Mas o que ele propõe não é a consciência completa, total e restrita. Tipo, filho, roubar é uma desgraça. Não roube. Não. Ele propõe o filho, roube melhor, roube menos, roube só um pouco, roube sem gritar com o seu amiguinho, roube sem enfiar um revólver na boca do seu amiguinho, mas roube. Ele diz que tem que melhorar. É o famoso bem-estarismo. Por quê? Porque a pessoa ela quer continuar comendo carne, ela quer continuar vestindo casaco feito com a pele de chinchilas esfoladas vivas, ela quer continuar visitando o aquário, ela quer continuar visitando o zoológico. E aí o que ela faz? Ela tenta falar que dá para fazer aquilo, só que de um jeito fofo. Dá para fazer isso de um jeito fofo? Aí ele fala no artigo que ele foi diretor de um zoológico que pensava, que tensionava, na verdade, preservar as espécies. Mas que os veganos chegavam lá gritando na porta do zoológico, fanáticos, dizendo que era para libertar os animais, que aquilo era um crime, que absurdo. E aí, é lá na Argentina, em Luján, que existe aquele zoológico onde os leões são drogados, dopados para tirar foto com as pessoas. Sobre esse zoológico aí, ele não fala nada. Então, Cláudio, se você é uma pessoa responsável, que eu sei, é um cara inteligente, é um cientista, propõe então pra gente fazer santuário animal. Ah, santuário não existe. O professor biólogo que comercializa aves, que é o professor do meu filho, diz que santuário não existe, né? Mas o Trump também está dizendo que degelo da calota polar também não existe, que aquecimento global não existe. E eles estão falando isso por quê? Eu, se precisar, eu ficar o dia inteirinho falando, o dia inteirinho falando, eu falo. Se as pessoas falassem, não, mas Nana, a gente não tá acreditando que o cara tá falando coisas pra gente, então eu também falo coisas. O Trump tá dizendo que não existe degelo das calotas polares. Tem fotos de satélite que são aterrorizantes. Mas ele diz que não tá nem aí. Por quê? Quer ganhar dinheiro. Aí são essas pessoas que pensam assim, eu vou morrer e o resto que se dane. Que pensa assim. E é nessas pessoas que a gente vai deixar os filhos da gente acreditar? É nessas pessoas que a gente vai acreditar? Isso é um completo absurdo. Não! Entende? Olha, santuário existe sim. Lu Pires, quando você puder, coloque aí os links dos santuários que existem, como eles fazem. Ah, mas eles salvam muito poucos animais. É inexpressivo. Então, é inexpressivo porque todo mundo colabora com a morte e ninguém quer colaborar com o santuário. É meia dúzia que colabora com a consciência do santuário, com os recursos do santuário, com o manejo no santuário. Quantas pessoas ficam na fila do aquário para ir lá pagar R$50 no estacionamento, depois pagar não sei quanto de entrada para aquele inferno e ficar lá uma horinha, né? Pô, demais, filas e mais filas.
Cadê a fila na porta dos santuários para preservar as espécies? É isso mesmo que você está com vontade de fazer? Preservar a espécie? Não, você quer contemplar a desgraça do animal. Você quer levar seu filho para ficar olhando para um animal deprimido e dizendo para ele que o animal tá ótimo. Que se estivesse na natureza tava devorado. É isso, quer mentir para a criança. É isso que quer. Então, aí, assim, os santuários ficam pedindo, pelo amor de Deus, passando o chapéu. Gente, ajuda. Agora a gente resgatou um cavalo. A Beatriz Silva, esses dias, fez um resgate de um cavalo que estava abandonado, com o olho esquerdo estourado, porque isso é prática comum. Todo bichado, todo judiado, na chuva, morrendo, tremendo de frio. Conseguir aquilo é um parto de gêmeos fórceps, porque tem que pedir dinheiro para arrumar caminhão, tem que pedir dinheiro para conseguir as pessoas para ajudar, tem que conseguir dinheiro para comprar os remédios, tem que conseguir dinheiro para comprar comida, um sufoco. Enquanto a fila dos zoológicos dobra a esquina, enquanto a fila é por isso que não dá certo. Então, senhor Cláudio Bertonatti, você sabe por que o veganismo não tem dado certo como poderia? Porque existe gente que desiste de ser vegano porque acha que não vai conseguir ganhar. Ganhar o quê? A corrida? O que a gente faz está feito. Aí a gente vai voltar naquele clichê daquela historinha lá do menininho que estava catando as tartarugas na beira do mar e o cara falou para ele, você nunca vai conseguir salvar todas. Aí ele diz, não, mas para essa aqui que eu salvei, eu faço a diferença. Só que se todo mundo pensasse assim, aí a gente tinha grandes chances. O problema são as pessoas que desistem e falam assim, não, dá pra matar fazendo carinho, tocando música pra ele, e aí a gente pode continuar comendo a porcaria da comida suja, da comida envenenada, que tá tudo bem. O mercado da carne vai morrer. E antes deles morrerem, primeiro eles vão fazer muito barulho, porque eles não vão entregar isso de mão beijada pros pacifistas. E aí eles acusam a gente de ser louco, radical, fala qualquer coisa que as pessoas querem ouvir, porque as pessoas querem ouvir isso. Pensem, elas querem ouvir que nós somos uns tolos. Porque assim, elas se desobrigam de continuar lutando, de entrar pra luta também. Se elas ouvem a gente ser desmoralizado, dizer que a gente é um bando de boboca, que a gente é um bando de lunático, que a gente é bravo, que a gente é violento, que a gente é desunido, elas vão amar. Porque aí elas falam, eu até ia ser vegana, mas eu não consegui porque os veganos são todos maus. Eles querem salvar bezerrinho, que coisa lunática. Eles acham que não estão machucando a terra, mas estão, viu? Porque no pneu do ônibus tem casco de cavalo. Eles estão aí achando que eles vão dar certo. Não entra pra isso não, é uma furada. Você não vai ganhar nada com isso. Mas a gente não tá aqui pra ganhar nada mesmo, não. A gente tá aqui pra doar. Entendeu, Cláudio? A gente tá aqui pra doar. A gente não tá aqui para ganhar corrida, troféu, faixa, cetro, carteirinha, nada disso. A gente tá aqui para ensinar as crianças a se relacionar com o mundo sem ser uns predadores de merda. É isso que a gente tá tentando ensinar. As crianças a terem responsabilidade pelo planeta e não serem uns predadores. E falar para eles aí, lamento, eu vou ter que te desdizer. A gente vai falar para eles, como eu vivo dizendo, não seja um ladrão. Não roube nada, filho. Nada. Entendeu? Mas eu tava com fome. Peça. Mas eu vou pedir, não vão me dar. Tentou? Mas não vai roubar. E não vai roubar um pouquinho. E não tem nada que mata vaca, e nem mata porco, e nem mata boi, e nem serrar chifre de rinoceronte, e de ninguém, nem em aquário, não tem mesmo. Mas aí vocês não vão conseguir. Eu também queria viver no mundo ideal. É o que ele fala. Eu também queria viver no mundo ideal, mas não dá. Parece pesquisa de político em véspera de eleição, né? Eles soltam uma pesquisa dizendo que o cara perdeu, que o cara tá perdendo, tá arrasado. E aí o eleitor fala, eu não quero votar pra quem vai perder. Eu quero votar pra quem vai ganhar. Mas o cara que tá falando que vão ganhar é um monstro. Mas não importa, é ele que vai ganhar. Depois, se eu precisar de alguma coisa, eu vou pedir pra quem? Eu vou lá no gabinete dele, pedir emprego, pedir asfalto pra minha rua, pedir uma ajudinha. Entendeu? Isso que é corrupção, isso se chama corrupção. Porque com o egoísmo é isso que a gente conhece, é isso que a gente consegue. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer, só fazer mesmo. Independente, eu salvo uma pomba. Nana, você fica se achando porque você salvou uma pomba, né? Me achando o quê? Por livrar um animal de uma morte prematura, de ser chutado na rua e ficar com hemorragia interna e morrer? Por isso que eu me acho boa? Você acha que isso é grande coisa? Isso não é mais que a minha obrigação. Nada.
Nada. Mesmo. Então, essas pessoas vão aparecer, tá, gente? Vamos falar para todos os amiguinhos. Se a gente puder e tiver como conversar sobre isso, vamos conversar. Vamos falar. E cada um que tiver alguma pesquisa, traz. Aí a gente que tem algum argumento, traz. Vamos fortalecer a causa. Não vamos nos desmotivar, porque vai aparecer um monte de gente falando que veganismo não adianta, é bobagem, é ilusão, é loucura. E a gente pensa que parece que matar animais, destruir o planeta, devastar a natureza, emporcalhar rios e mares, parece que não tá dando certo também. Parece que não. Não sei se eu tô enganada. Se eu estiver enganada, me corrijam. Parece que não tá dando certo jogar garrafa PET no mar. Parece que não tá dando certo jogar poluentes no ar. Não tá dando certo. Ou será que tá? Então, o não a gente já tem. Agora, vamos tentar o sim? Vamos tentar o veganismo? Né? Eu acho que a gente não tem nada para perder. E quem não tem nada a perder, tem tudo a ganhar. A gente não tem mais nada para perder. Crianças egocêntricas, consumistas, ensandecidas, são hoje consumidoras de Ritalina, né? A geração Ritalina que a gente vive. Crianças com déficit de atenção, crianças com depressão, crianças com ansiedade, com obesidade, com câncer. Não acha que dá pra gente tentar? Hein, Cláudio Bortonati? Você não acha que dá pra gente tentar? Pode ser que a gente seja muito sonhador, mas olha só. O John Lennon falava isso, né? You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. É isso. Eu posso ser, eu sei que você vai dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Então eu acho que os veganos precisam se unir de novo, dar a mãozinha. Mas ele falou, nós vai. Não tem problema. Não tem problema. Se puder, ajude ele a falar direitinho, mas chama o colega. Mas ele defende o não sei o quê. Não interessa. Ele come animal, ele tá disposto a lutar pelos animais, tá disposto a lutar pelos animais. Então, vamos dar a mãozinha, a gente se orienta. A gente ajuda um o outro. Se você tem uma proposta melhor, por que não pode dividir com um amigo? Ah, porque ele não acredita. Não tem problema, então junta. Vamos nos unir. Vamos nos unir. Porque parece que os onívoros, os especistas, estão bem unidinhos. E eles vão se unir mais, eles vão fazer coligação agora, tá? Então é isso. O que eu tinha para falar sobre essa matéria é isso, que a gente tem por aí um caminho longo pela frente, mas não faz sentido nenhum a gente desistir de medo de não dar certo, porque a gente já tá com o errado. O mundo já tá um lixo. O máximo que a gente pode conseguir agora é descobrir que não era desse jeito que a gente podia salvar, mas tem que haver um jeito. E a gente só vai conseguir descobrir esse jeito se a gente estiver disposto a procurar e não desistindo. Vegetarianos que dizem que deixaram de ser vegetarianos por causa porque descobriram que não dá em nada. Pelo amor de Deus, hein? Eu nunca ouvi uma coisa mais ordinária em toda a minha vida. Que coisa mais besta de se falar, hein? Que lamento. Ai, não, eu era vegano também. Eu tentei ser vegano, mas... as coisas que a gente já tá acostumado. Mas meu médico disse que eu não podia. Moço, troca de médico. Troca de médico. Esse seu médico aí é aquele que se vende pro congresso, que se vende para a indústria farmacêutica para depois viajar às suas custas, às custas da sua doença, às custas de não sei quantas receitas que ele emite com determinado medicamento, com determinado suplemento, com determinado exame. Para de ser tonto. É isso. Ah, mas eu tentei ser vegano. Mas aí o Cláudio Bortonati disse que não adiantava. Ele é argentino, mora lá no lugar onde você sobrevoa de avião e perde a vista de quanta terra tem de pasto lá. Não vale a pena plantar árvore. Onde já se viu dizer que não vale a pena plantar árvore? Aí olha o que ele alega. Ele fala que se tem muita natureza, os animais vão se comer uns aos outros e vão desequilibrar também a natureza. Então é melhor ter menos natureza, porque daí se tem menos natureza, perde menos natureza. Duh! Gente, como pode isso? Assim, fala pra ele assim, olha, Cláudia, se eu fosse você, eu não ganhava dinheiro. Eu jogava todo o seu dinheiro no lixo, porque quanto menos dinheiro você tem, menos chance você tem de ser roubado. Menos chance você tem de perder o dinheiro. Ah, tenha dó, hein? Para com isso, moço.
Vamos conscientizar as crianças. Você tem que ensinar seu filho a fazer o que tem que ser feito, independente se isso vai gerar para ele prêmio, se vai dar certo, se não vai dar certo. É o que é melhor? É o que é melhor para todo mundo? É bondade, é generosidade, é compaixão, é equilíbrio? Faz, meu filho. Depois, se o Trump ganha a eleição aí, vai fazer um monte de merda, mas a gente pelo menos vai tentar lutar. Vamos fazer que nem o Braveheart lá, o Coração Valente. Vamos lutar. Não tem essa de desistir, não. O mercado vai espernear. Para quem assiste televisão, pode preparar os olhinhos. Vai ter muita propaganda, porque eles vão pagar os melhores marqueteiros, os melhores propagandistas para fazer as melhores propagandas, dizendo que carne é vida. Carne é maravilhoso. Já é assim, né? Nunca colocam na frente de uma churrascaria um boi sendo abatido. Um filme de um boi sendo abatido. Mas colocam a carinha do boi feliz. Frango assado, tá lá o franguinho feliz, morto, uma vida desgraçada, com a família dele toda morta, trucidada, feliz. Os ovinhos, galinhas, felizes, vaquinhas, felizes. Essa mentira eles podem nos contar, mas nós veganos não podemos falar a verdade, porque quando a gente fala a verdade, eles nos trucidam, né? Dizem que nós somos uns loucos fanáticos, fundamentalistas. Foi assim que ele nos colocou, como fundamentalistas. Eu entrego esse moço na mão das pessoas capacitadas, dos veganos que têm capacidade para rebater. Espero que todo mundo tenha a oportunidade de fazer isso. E eu acho que a gente tem que começar a convidar as pessoas que são capazes de bons raciocínios a raciocinar junto, todo mundo junto. E aí eu vou aproveitar essa deixa agora no fim do vídeo. Eu queria fazer um vídeo só para isso, mas eu tô vendo que eu não consigo ter tempo para isso. Então vamos aproveitar. Eu vou falar sobre um parceiro que tá na rede, no YouTube, no canal, e muitas pessoas já me pediram para fazer vídeos rebatendo ideias dele, porque às vezes ele ataca os veganos e tudo mais, que é o Pirula. Então, eu não gosto de ser leviana. Então, antes de falar de uma pessoa, seja o que for, eu gosto de conhecer o trabalho dela. Eu gosto de entender ela como um todo, porque ninguém é bom, ninguém é mal, todo mundo é uma mistura de várias coisas. E aí eu fui conhecer o trabalho do Pirula. E aí eu vi realmente que tem os vídeos dele que estavam um pouco duros, assim, em relação ao veganismo. Mas eu falei, isso não é suficiente para eu me posicionar. Que é muito fácil você falar mal de uma pessoa que está falando de algo que você defende, né? E aí eu falei, não, isso não é suficiente, eu preciso de mais. E aí eu fui assistir mais vídeos dele. E aí, de repente, eu cruzei com ele com um vídeo que ele faz respostas bravas, né? Eu não sei, não é esse o título não, mas ele fala. E aí a única coisa que eu consegui sentir de verdade foi muita vontade que ele se juntasse ao nosso movimento vegano. Foi isso que eu senti. Porque é um cara extraordinariamente inteligente, extremamente articulado, extremamente capaz de se posicionar, com umas ideias fabulosas, que inclusive algumas eu partilho muito, porque ele vai pra frente do vídeo e fala, olha só, vocês estão presos em coisas que não tem nada a ver com o meu trabalho. Fica questionando a minha aparência, se a minha sobrancelha é emendada ou não, se eu falei isso, eu falei aquilo. Vocês nem sabem do que vocês estão falando, estão me xingando. E ele é bravo, ele fala um monte de coisa, mas eu falei, nossa, queria esse cara no movimento vegano. E aí eu falei assim, poxa, ele parece ser um excelente biólogo, ele só precisava estudar mais sobre o veganismo. Aí eu tava sonhando assim com o Pirula, estudando mais sobre o veganismo, porque ia ser um parceiro e tanto. Quando eu me dei conta e pensei assim, ele pode pensar a mesma coisa a meu respeito. Ele pode olhar pra mim e falar assim, essa moça é bacana no movimento que ela defende. Ela se expressa bem, ou ela tem uma convicção legal. Ela só precisava estudar mais biologia. Entende? E olha, eu sou uma apaixonada pela biologia. Não tenho o conhecimento que o Pirula tem, mas eu sou uma apaixonada mesmo pela biologia. E eu mesma já pensei, acho que eu preciso mesmo estudar mais biologia, para poder falar mais a favor do veganismo, com mais conhecimento de causa. E aí eu só penso assim, que a gente pode se juntar. Se você tem uma sugestão para o veganismo, acha que o veganismo tem um calcanhar de Aquiles e um buraco, mas o veganismo é uma proposta de vida boa para o mundo, de consciência. Então, atenha-se em procurar uma solução para preencher essa lacuna e não para desistir.
Entende? Então, o senhor é a favor de destruir o mundo? O senhor é a favor de destruir a natureza? Não, eu não sou. Então tá desistindo do veganismo pelo quê? Tem uma proposta melhor? Se não tem uma proposta melhor, então deixa o veganismo tentar. O Marcos está falando que o Pirula é um megalomaníaco, é desonesto e tal. Bom, é o que eu falei, o Marcos. Pode ser que ele não seja mesmo uma pessoa extraordinária, pode ser que ele tenha falado um monte de coisas ruins, parece que falou algumas coisas mesmo que não foram legais. Mas eu prefiro ainda que a gente faça isso que eu tô acabando de falar. Onde é que ele falha? Porque me pareceu que ele é uma pessoa bem inteligente. Ele coloca um monte de coisa muito inteligente no que ele fala. E aí eu fiquei pensando, não é melhor a gente corrigir o que tá ruim pra somar com o que tá bom? Ou a gente fica dando todo mundo por perdido? Esse não é bom porque esse defende tal coisa. Esse não é bom porque defende aquela coisa. Esse não é bom porque... Mas não dá pra gente abrir mão de todo mundo. A gente precisa chamar as pessoas pra perto. A gente nem sabe se as pessoas estão mesmo em condições ou não. Às vezes elas falam que não, mas se a gente falar, mas e se a gente tentar assim? Eu sei, às vezes eu pareço uma romântica, mas ok também. Eu gosto também. O romantismo foi uma época maravilhosa no movimento artístico e eu prefiro ficar com essa parte. Não sou poliana, não sou aquela pessoa que vive de delírios, não é isso. Mas eu acho que a gente pode começar a inverter esse vetor. Porque nós estamos numa época de internet onde todo mundo se pronuncia, todo mundo fala o que quer. Eu tô aqui, falando o que eu quero. Se depois alguém resolver me processar e tudo mais, aí eu vejo o que faço. Mas todo mundo hoje vai pra frente dos vídeos e fala o que quer. Inclusive, tem muito lixo na rede. Assim, muito mesmo. Porque as pessoas vão pra frente dos vídeos falar o que elas querem. Isso é uma liberdade, isso é bom. Mas é arriscado, porque a gente começa também a julgar todo mundo por 5 minutos. Eu não tenho 5 minutos. Eu tenho uma vida. Eu tenho uma vida inteira de buscas, de encontros, desencontros. Então, as pessoas todas são uma vida. Elas não podem ser avaliadas e descartáveis assim. Os projetos não podem ser descartados porque ele tem uma parte que não dá certo. A gente precisa corrigir o que não dá certo, reavaliar, revisitar as nossas propostas. Por isso que eu falo a respeito mais assim... Carla Daniela, que bom ter você aqui, Carla. Médica, vegana, defensora de posicionamentos nessa vertente que eu tô falando aqui, que é de uma vida mais consciente. Então, não sei sobre as falhas. Eu sei que dá pra gente tentar trazer as pessoas todas e todo mundo tirar o equívoco um do outro. Tem uma história que eu acho que é do Khalil Gibran, não tenho certeza, me corrijam se eu estiver equivocada, mas eu li uma referência de Khalil Gibran, que fala assim, que tinha um monte de gente que foi convidado numa cidade para um banquete enorme. E essas pessoas todas, elas tentavam se alimentar e não conseguiam, porque elas tinham os cotovelos virados para fora. Então elas não conseguiam levar a comida à boca. Tinha alguma coisa que as impedia de colocar a comida na boca. E aí eles tentaram de todas as formas, levaram horas, a comida já estava esfriando, estava difícil, mas em dado momento eles descobriram que se eles se sentassem e um colocasse a comida na boca do outro, todo mundo poderia comer. Então é isso que eu estou propondo, porque não tem ninguém perfeito aqui. Eu não sou perfeita, eu tô cheia de falhas e eu tô louca para cometer falhas para poder consertar. Se a gente não se expõe, a gente não tem essa chance. Eu conheço um monte de parceiros da luta da causa vegana que estão, inclusive, defendendo posicionamentos diferentes dentro da causa. Eu me pronunciei na época que o McDonald's fez aquele merchan enorme em torno de fazer um sanduíche vegano lá, sei lá. Das gaiolas, de não consumir daqui 6 anos, 10 anos, não ter mais galinha de gaiola. Vai matar, vai continuar trucidando, vai continuar explorando. E daqui 10 anos ele vai falar que não quer mais a galinha de gaiola. Até lá, ele já explorou, já usou a fama de que está preocupado com os animais, assim, nessa vertente do bem-estarismo, né? E aí, na época que eu falei sobre isso, o pessoal queria que eu malhasse a Mercy for Animals, porque a Mercy for Animals, que foi intermediadora desse acordo absurdo, que esse acordo é absurdo mesmo, esse acordo é nojento mesmo, mas eles queriam que eu falasse, que eu trucidasse a Mercy for Animals, e eu falei, não.
Não, porque o meu trabalho não está voltado para ficar... eu não sou da Inquisição vegana. Não vou fazer isso. Eu vou falar que eu conheço algumas pessoas da Mercy, que se eu tiver uma interlocução com eles, eu sempre vou defender fazer inteiro, não deixar esses monstros do mercado e da indústria ganharem em cima do discurso de preocupados com a natureza, porque eles só ganham e lucram com isso, fazem uma carnificina e ainda ficam com fama de legais porque estão preocupados com a natureza. Mentira, né? Isso é uma picaretagem gigantesca. O bem-estarismo é uma picaretagem. Mas eu não estou aqui para malhar nenhum colega. Porque se a gente conseguir se entender, a gente vai ajudar muito mais a causa e os animais. E se a gente ficar nessas dicotomias, a gente destrói tempo, destrói energia e não consegue ir à frente, não consegue ligar. O Marcos está me pedindo para não me deixar enganar, porque o cara não é inteligente. Ele pega um assunto que está em alta e se posiciona emocionalmente para ganhar inscritos. Marcos, eu acho que você também não está equivocado. Eu acho que você tem as suas razões, certamente tem boas razões para falar isso, mas eu acho que a gente precisa de um jeito ou de outro. Então, se as pessoas não são inteligentes, elas têm que se transformar em inteligentes. E a nossa contribuição precisa ser em tornar essas pessoas mais inteligentes. Levar para elas a informação que está faltando. De preferência com meios hábeis, que é o quê? Chama a pessoa no cantinho e fala: fulano, você colocou uma coisa lá naquele vídeo e ela não procede. Isso acaba atrapalhando o movimento, que a gente está tentando isso e isso. Você aceita considerar tal coisa? Você aceita considerar tal coisa? Isso ajuda. Porque, na pior das hipóteses, o cara não vai criar uma força de tração contrária, né? Eu acho que a gente pode tentar isso. E se a gente tentar? E se a gente tentar? Olha, pode ser também que eu esteja errada. Mas e se a gente tentar fazer isso dentro do veganismo agora? Eu gravei o vídeo anterior falando das pessoas que entraram no grupo Tro Ajuda, onde eu coloquei uma postagem do meu filho com um cartaz lá falando ele foi incauto mesmo, e eu também, né? Mas enfim. E as pessoas que chegaram atacando: isso é ridícula, você extrapolou o nível do ridículo, essa postagem é ridícula, porque vai... Não era muito melhor se essa pessoa tivesse me chamado e falado: Nana, essa postagem que você fez, ela é arriscada. Porque, embora a gente saiba que é uma criança, que você não fica tirando a espontaneidade do seu filho o tempo todo, mas ela é arriscada porque ela vai acabar chamando atenção pro que é ruim, ataca. E aí, e se você mudasse a postagem? Imediatamente, eu me comprometo. Não é que eu falo que eu vou pensar, não. Eu me comprometo aqui, assino agora, na frente de todo mundo. Eu me comprometo a corrigir o negócio imediatamente, na hora. Porque realmente a pessoa fez uma abordagem que é legal. Agora, ela vem e fala um monte de coisas que são desagradáveis, grosseiras, mal educadas, violentas. Aí ela só faz com que eu tente defender o que eu fiz. A tentativa que eu vou fazer imediata é falar assim: olha, o meu filho é uma criança de 12 anos, ele não tá aqui para ser perfeito, ele vai errar, eu não estou aqui com um boneco fantoche, eu deixo ele ter a atitude dele, eu deixo o meu filho tomar as medidas dele também para ele não perder espontaneidade, e você pode ser um pouco menos violenta. Ou será que na sua casa você tem um filho de 12 anos que acorda 2 horas mais cedo para fazer lanchinho vegano para levar para os amigos onívoros no colégio, para tentar sensibilizar as crianças? Então faz melhor. Entendeu que isso tira o pior da gente? Que esse tipo de posicionamento acaba fazendo com que suscite o pior de dentro da gente? Então eu acho só que a gente podia experimentar. A gente podia experimentar se ajudar. O grupo que é que defende um posicionamento, o outro grupo que defende outro posicionamento. E se a gente começasse a se ajudar? E se a gente começasse a falar assim: olha, aqui no cantinho, o que você acha de considerar isso agora? Não, isso não é um jogo, isso não é time de futebol. Entende? Isso não é luta. A gente tá querendo mesmo é que todo mundo ganhe. Ninguém aqui tá querendo ganhar nada. Eu não quero ganhar nada. Então, assim, se eu tiver que falar, eu queria que a gente, todos nós, nos ajudássemos de uma maneira mais pacífica, mais em coerência com a proposta que a gente tem. E eu vou corrigir todas as vezes que eu errar, todas as vezes que o meu filho estiver cometendo um erro que esteja ao alcance da minha orientação.
eu vou tentar corrigir. Mas eu também vou precisar aprender, porque eu não tenho a verdade na minha mão. Eu só estou disposta para ela. Bom, esse vídeo já tá com umas 10 horas e a gente vai voltar a se falar. Todo mundo que tiver alguma sugestão sobre isso e que puder colocar, eu aceito, fico super feliz. Podem me chamar nos meus e-mails, nanica.lacerda@gmail.com, o vegana é a mãe, tudo junto e sem acento, @gmail.com. Nas páginas Vegana é a Mãe, na página do Mini Vegano, podem chamar, no canal do YouTube pode chamar, e tem o Comandante Pesquisa, que coloca esses vídeos da gente à disposição para quem quiser assistir depois. Podem ir lá no YouTube, Comandante Pesquisa, tem lá os vídeos da gente. E quando eu falar alguma bobagem, por favor, me corrijam. Eu aceito e fico muito feliz que vocês possam contribuir com a minha disposição. E eu acho que a gente precisa começar a se unir mais, mesmo quem pensa diferente. Mesmo a gente pensando diferente, a gente pode fazer uma abordagem mais pacífica e muito mais coerente com o que a gente propõe, sempre, tá bom? Então, um beijo para todo mundo que participou, super obrigada, e a gente vai se falando então.